Você já ouviu falar no famoso sujeito zero? Aí você fala assim, famoso coisíssima nenhuma, professor. Como assim ouviu falar no famoso sujeito zero? Nunca ouviu falar, não é famoso nada, professor. Cuidado por não ter ouvido falar no famoso, sim, sujeito zero, porque senão você pode zerar alguma prova sua e ter lá uma nota zero de alguém que domina esse assunto e gostaria de que você dominasse. Tem que entender gramática, tem que saber gramática, tem que ter responsabilidade com a sua língua, né? Você vai conseguir ser um brasileiro muito melhor se você dominar a sua língua e dominar a sintaxe da língua. Muita gente fala assim, mas não precisa disso, o que interessa é só saber escrever. Não é bem assim, porque se você domina isso, você tende a escrever muito melhor. Claro, dentro de um procedimento lógico de educação gramatical para o texto. Mas voltemos aqui. Por que o sujeito zero é fundamental? Cai em muitas provas, muitas provas, muitas provas, e repito, ajuda você a escrever muito melhor. Primeiro, você se lembra do que é um sujeito? Para falar em sujeito, pelo amor de Deus, eu já peço a você, não fale que sujeito é um termo que gera ação. Sabe aquele negócio assim? Maria fez a tarefa. Quem fez a tarefa? Maria. Então é Maria porque Maria faz a ação. Não, mil vezes não, sujeito. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Pode até ser, mas não é. Pode vir a ser. Se eu disser assim, ela é linda. Qual é a ação que ela está fazendo? Nenhuma. Percebe como é interessante ou não? Se eu disser, por exemplo, João foi morto, qual a ação que João fez? Nenhuma, ele sofreu a ação. Então não confunda sujeito com lógica de vozes verbais, voz ativa, passivo, reflexivo. Professor do céu, então o que é sujeito? Vamos relembrar aqui, antes de resolver esse exercício. Mas antes mesmo, eu pergunto a você que no Carlos André resolve. Você já passou a informação de que existe o nosso canal do YouTube? Sabe que existe o canal da língua portuguesa? Se você não se inscreveu no nosso canal ainda e não passou essa informação, você vai ficar aí com peso na consciência. Por favor, mande isso às pessoas que você conhece. Mande a informação. Existe o canal da língua portuguesa e é o canal aqui do Carlos André. Vamos lá então? Bem, o que seria essa oração? Oração é uma construção gramatical, é toda e qualquer construção gramatical que é composta de quê? Sujeito e predicado. Essa é a base. Não sou eu quem digo isso não. Sabe quem é que diz isso? O dicionário Aurélio, o dicionário Wise. Vejamos aqui, observe como esse detalhe é interessante. Ó. O dicionário Aurélio, quando estabelece essa noção de sujeito, estabelece essa noção de predicado, da mesma forma o dicionário Wise diz, olha, o sujeito é aquele com o qual o verbo concorda, aquele sobre o qual recai a predicação, ou seja, a oração depende do sujeito, a oração depende do predicado. Sujeito, na oração, é um termo sobre o qual recai o predicado e com o qual o verbo concorda. Então, quando eu digo João saiu, o saiu, que é o verbo que inicia o predicado, em regra, com ele o sujeito concorda. Mas há casos, não sei o que, etc. Esses são casos excepcionais. A base é essa. Sujeito é aquele com quem o verbo concorda. Sujeito é aquele sobre o qual recai a predicação, recai a perspectiva do que está ou que se inicia no verbo. Pronto, João chegou. O ato de chegar é atribuído a quem? A João. Então João é o sujeito. O verbo concorda com quem? Com João. Então João é o sujeito. Essa é a base, essa é a lógica. Então sujeito é um termo, tal qual o predicado, essencial. Eles formam a oração. Vamos continuar no slide para eu mostrar a você. Isso aqui no nosso curso completo de oração é muito interessante, né? Os termos da oração, nós vamos perceber aqui, são vários, e são várias também as orações. Termos são essenciais, integrantes, acessórios. Sujeito e predicado são termos essenciais. E quando falamos em sujeito, há três tipos. Há um sujeito chamado sujeito determinado, que é aquele que explícita ou implicitamente está lá, você sabe especificamente quem é. O indeterminado existe, você não sabe quem é. E olha que estranho, o sujeito inexistente. E aí eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, porque ele tem uma relação direta com o famoso sujeito zero, sobre o que nós estamos falando aqui agora no Carlos André Resolve de hoje. Observe, sujeito determinado é aquele que que explícito ou implicitamente você sabe quem é. Vamos aprofundar isso no nosso curso. Com esse nosso curso, nós vamos aprofundar muito. Há vários casos. Sujeito indeterminado é aquele que não se pode determinar, também há vários casos. E o inexistente é aquele que inexiste do ponto de vista sintático.
inexiste. Ele não é marcado sintaticamente na oração. Muitos também chamam de oração, observe, sem sujeito, o que parece um contrassenso. É bom lembrar, e eu vou falar isso no nosso curso lá de sujeito. Em inglês não existe esse sujeito. Quem fala inglês sabe disso. Não existe em francês esse sujeito inexistente. Não existe em alemão esse sujeito inexistente. Não existe. Você vai perceber, é impossível. Mas em português ele não é marcado. Existe, em termos de contrassenso, já que a oração precisa de sujeito, um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Repito, com isso, nossos cursos, nós vamos mostrar a você de maneira muito aprofundada isso. Mas deixa isso para lá, vamos continuar aqui para que nós possamos compreender. O sujeito determinado pode ser simples, pode ser composto, pode ser oculto, isso aqui é muito lindo. O sujeito oculto pode ser desinencial, pode ser elíptico, né? O indeterminado também há dois casos específicos, e o famoso sujeito inexistente, ele vem basicamente com os verbos que indicam fenômenos naturais, há motivo para isso aqui. Verbos que indicam estado ou tempo decorrido, também é um motivo para isso aqui, eu explico isso lá nos nossos cursos. E o verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer também indicando tempo decorrido, no sentido de existir, são casos que indicam exatamente a inexistência do sujeito. Repito, fenômenos naturais, estado ou tempo decorrido, haver no sentido de existir, isso faz com que o sujeito, portanto, seja inexistente. Então, se eu disser assim, por exemplo, olha, faz frio. Faz frio. Isso indica um estado natural. Esse faz aqui é o quê? Verbo. E esse frio que está aqui é o complemento deste verbo. Não existe sujeito. Em inglês, quem sabe inglês sabe, o sujeito é marcado. Em português, esse sujeito é inexistente. Se eu disser há pessoas aqui, ó, observe que é interessante. Esse há é verbo. Pessoas é o complemento. Não há sujeito em português. Em inglês, haveria sujeito. Então, observe como esse detalhe é altamente interessante. Em português, nesses casos aqui, o sujeito é um sujeito inexistente. Agora vem um detalhe interessante. O nome do sujeito inexistente é sujeito zero. Isso é a mesma coisa. Ah, então o sujeito zero é a famosa oração sem sujeito? Uhum. O sujeito zero é o sujeito inexistente? Uhum. Então, esses casos em que ocorre oração sem sujeito, em que ocorre o sujeito inexistente, ou sujeito inexistente, nós chamamos de sujeito zero. Vamos resolver um exercício só para mostrar a você, para que você possa compreender bem e identificá-lo? Exercício. Era inverno e fazia frio. Há duas orações cujos sujeitos são respectivamente. Vamos lá. Esse era indica ou não indica estado natural? Resposta. Sim. Então, que sujeito é esse? Inexistente. Oração sem sujeito, ou também chamado sujeito zero. Fazia frio. Que sujeito é esse? Não há sujeito. Sujeito é inexistente. É oração sem sujeito, ou também chamado sujeito zero. Nesses dois casos, o sujeito é inexistente e, portanto, a resposta é a letra C desse exercício. E aí nós achamos o famoso sujeito zero. Cuidado que bancas mais técnicas ainda chamam nem de inexistente, chamam de sujeito zero. Para que você não tire zero, saiba período composto. Conheça os nossos cursos de língua portuguesa para que você se aprofunde muito e domine muito cada aspecto que envolve a gramática normativa da língua portuguesa. E mais do que isso, saiba o porquê de cada coisa. Muito obrigado e até o próximo. Carlos André resolve. Avante, avante!